Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais um vídeo, né? Estamos no capítulo 12 do discipulado. Vamos lá sem demora, né? Eu acredito que vocês estão entendendo. Vocês podem voltar ao vídeo, ler, reler, conversar com as pessoas da sua família ou da sua igreja, quem está estudando junto. Convida sempre mais alguém, sempre gostoso, né? Aprender a palavra do Senhor junto. E você que está sendo discipulado segundo o Evangelho de Mateus, né? A visão de Mateus, quando ele acompanhou Jesus, ele escreveu tudo isso aqui, nos deixando aí como exemplo, certo? Vamos lá, Jesus é Senhor do sábado. A gente sabe que existem muitas pessoas que guardam o sábado, que não trabalham, não faz nada do dia do sábado, mas olha, né? Lembra que Jesus, lá atrás, quando eu li para vocês, tinha os fariseus dizendo, mas por que, né, no sábado, né? E Jesus falou assim, sobre o jejum, né? Por quê, né? Eles deveriam fazer jejum com Jesus ali perto, o jejum com Jesus perto, né? Há dias que virá que seremos obrigados a fazer jejum porque o noivo não estará conosco e para nós permanecermos firmes no Senhor. Só que ali ele quis dizer que ele estava ali, então não precisava esse sacrifício, né? Até gravei um vídeo falando sobre isso. Mas eu quero ler aqui na íntegra, eu não vou explicar muito não, porque vai ser bem explicativo. As palavras de Jesus, elas são sempre explicativas e eu não posso explicar melhor do que Jesus, certo, gente? Mas o que o Espírito Santo me der, eu vou passando para vocês, tá bom? Então, assim, diz assim, naquele tempo passou Jesus pelas searas, num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse, acaso não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Deixa eu dar uma pausa. Aí Jesus deu o exemplo de Davi. Davi já era um homem, né? Segundo o coração de Deus. E Davi, ele já tinha essa permissão do Senhor, né? Ele já servia a Deus. Então, ele, com certeza, ele se sentiu tão à vontade, tão íntimo de Deus, de que eu prefiro saciar a fome dos meus soldados, dos meus companheiros, do que deixá-los passar. Ele foi lá e comeu, entendeu? E foi também, acho que creio, no dia de sábado. Ora, vamos continuar. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Que era Jesus, né? No caso aqui era Jesus. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes. Também já falei sobre isso aqui, né? Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Foi justamente o que eu disse. Ele quis dizer que se estava ali o noivo, né? Estava ali Jesus, dono do sábado, para quê, né? Fazer jejum? Por que não poderia fazer algo no sábado? Se o dono do sábado estava ali. O dono do sábado permite tudo. Então, né? Para que esse sacrifício? Mas eles, os fariseus, não entendiam isso. Porque eles estavam olhando com os olhos maus da carne, né? Vamos continuar. A cura de um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E como eu disse, vamos continuar vendo bastante milagres do Senhor aqui, que é maravilhoso. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, e num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Claro que ia, né, gente? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Tá vendo, gente? Não é errado. Não é errado trabalhar no sábado. Não é errado fazer o bem. Não é errado fazer doação no sábado, certo? Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos, e ele curou a todos. Gente, vejam só. Muita gente acompanhou Jesus. E ele curou, não só foi 1, 2, 3, não. E ele curou a todos. Mateus diz aqui que foi a todos. Acho que pode ter demorado o dia, mas ele curou
todos. Ele não deixou nenhum sem cura. Todos que acompanhavam Jesus, que tinham fé, que queria ser curado, foi curado. Que tinha fé, foi curado. E advertiu-lhes que não dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Imagina, eu acho que muitas pessoas obedeceram a Jesus e outras não. Outras não conseguiram segurar a língua, ia lá e falava e assim ia se expandindo. E talvez alguns, né, por amor, por obediência, por respeito, não falou até o momento certo, eu acho. Mas, gente, foi muita cura. Eu acho que ele... Acho não, mas assim, teve diversas doenças, como nós já vimos anteriormente. Então, foi muitas curas, foi muitos milagres. E se os livros fossem contar, é por isso que a própria palavra, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que usando quem escreveu, disse assim, ó, se fosse contar todos os feitos de Jesus, nem todos os livros caberiam. Imagina. E não era 1.500 pessoas que seguiam Jesus, não, era de 5.000 para cima, muito mais, entendeu? Cada vez mais aumentava. O 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Viu aqui, gente? Porque Jesus não brigava, não reclamava. Além dele ser filho do Senhor, ele era Deus, ele foi obediente à palavra do próprio Pai. Não contenderá, quer dizer, não brigará, não reclamará, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Porque todo o que passou de rua em rua foi os feitos dele, dito por outras pessoas. Só quem estava perto dele no momento que ouvia a voz dele. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A blasfêmia dos fariseus. Vamos ver. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Mas, minha gente, veja só. Como é que Jesus não ia curar uma pessoa dessa, né? Além de ser endemoniado, estava cego e mudo. E ele o curou, de modo que o mudo falava e via. É maravilha isso, gente. E toda a multidão maravilhada dizia, é este, porventura, o Filho de Deus? Ainda perguntavam se era, não tinha nem dúvida sobre isso. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Que palavra de sabedoria, né? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Olha que palavra forte. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? E então lhe saqueará a casa. Então lhe saqueará a casa. Ele está usando metáfora, né? Mas está ensinando. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Está bem dita, a palavra de Deus está bem explicativa, está bem clara. Nós já falamos isso aqui em outros vídeos. E na descrição você pode ver os vídeos que eu colocar aí, né, da sequência do discipulado, né, do jugo. E desse trechinho aqui a gente já falou também. Então que vocês possam estar sempre aos pés do Senhor, acreditando na palavra do Senhor, confiando no Espírito Santo, não contra, certo, gente? Porque a pior morte não é essa terrena, é a eterna, certo? E eu quero que vocês vivam
vivam em abundância e vivam eternamente com o Senhor, tá bom? Vamos ler mais um, porque esse capítulo vai até o 50. Árvore e seus frutos. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Isso aqui, gente, muitas pessoas colocam assim, o que a boca fala, o coração sente, né? Modifica a palavra do que Jesus falou aqui nos ensinando. Ele quis dizer aqui que se a pessoa é uma pessoa má, só vai querer falar palavras más. Se a pessoa é uma pessoa boa, você vai querer falar palavras boas. Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se você tem amor no coração, suas palavras sempre vão ser amorosas, carinhosas. Se você tem rancor, palavras ruins, pensamentos maus, então suas palavras sempre serão más. Certo? Não serão, suas palavras sempre vão ser palavras más. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E muita gente não entende, né, o que significa esse tesouro. Né? O tesouro, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Quer dizer, se você é uma pessoa que tem um coração voltado para o bem, com certeza suas palavras vão ser boas, seus frutos vão ser boas, sua amizade vai ser boa. Só que tem gente que confunde nossas palavras de amizade, quer confundir nossas atitudes, quer mudar para o meio de liberdade, quer mudar, pensa que são de segundas intenções nossas palavras, nossas atitudes, ou mesmo até um cumprimento. Então, assim, as pessoas precisam ter olhos bons, buscar isso em Deus. Como o salmista diz, né? E Davi falou, me ensina a ter um coração reto, Senhor. Ensina a ter um coração reto. Pede a ter um coração reto, vai ter um coração bom e você vai entender as coisas boas. Agora, aquele que tem atitudes más, um olhar mal, vai sempre entender mal, vai sempre interpretar mal, vai sempre ter atitudes e frutos maus. E o tesouro dessa pessoa vai ser tirar coisas más. Digo-vos, e as coisas más às vezes pode até querer prejudicar a outra pessoa, manipulando direto ou indiretamente. Isso não agrada ao Senhor, certo? Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, viu? Por isso que eu não gosto nem de, nas brincadeiras, falar palavras bobas, palavras fúteis, palavras que não edificam. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Principalmente quando a gente fala uma palavra em relação a uma pessoa, abençoar uma pessoa, que a palavra pode gerar bênção ou maldição, né? Então temos que ter cuidado com as palavras, e as palavras têm poder. O sinal do profeta Jonas. Chegamos a Jonas. Tem uns 4 vídeos aí sequenciados sobre Jonas, né? Vocês podem ler também, ter como discipulado, ver a história lá, estudar Jonas. O sinal do profeta Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhes dará, senão o do profeta Jonas, pois... segurando por causa do vento. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. E coisa mais, ele quer dizer que eles iam ressuscitar, né? Com essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Ele deu outro exemplo. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, ainda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então disse, voltarei para minha casa de onde saí, e chegando achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Aqui Jesus estava explicando, né, de que se não cuidar da casa, os espíritos maus voltam, né?
assim há de acontecer também a esta geração perversa. E já terminando esse capítulo, nós vamos ler sobre a família de Jesus, que nós já falamos sobre isso daqui, né? Enquanto ele ainda falava, as multidões estavam do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus deixou bem claro aqui que, como ele é filho do Espírito Santo, gerado em Maria pelo Espírito Santo de Deus, aqui ele não estava desrespeitando Maria, nem seus outros irmãos terrenos, como queriam considerar, porque o Espírito Santo de Deus usou Maria como incubadora. Eu já falei assim, fiz essa colocação como incubadora, né? Mas assim, foi uma maneira de dizer que ela foi uma mãe adotiva, certo? E foi agraciada, mas só que ela mesma já tinha ciência de que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e ele foi gerado pelo Espírito Santo quando veio em terra. E aqui ele quis mostrar que quem era a mãe dele, os irmãos, era aquele que servia a Deus. E não quer dizer que Maria não servisse. Então Maria, logicamente, seria irmã de Jesus também, seria a família de Jesus. Mas espiritualmente falando, eu quero dizer, ele fala para todos aqueles que creem e faz a vontade do Pai, nosso Senhor Deus. Esses nós somos a família de Jesus. Eu, você, todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Senhor, Filho do Deus Altíssimo, crer no Deus da criação, o único Senhor e Salvador que mandou a terra por nós, o único Filho para morrer por nós. E nós somos parte da sua família. E um dia nós voltaremos para casa, certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu já falei também sobre a família de Jesus em outro vídeo. Vou tentar colocar o que eu puder aí na descrição dos vídeos, para vocês estudarem mais, complementar. A palavra é linda, é bela, é eficante, né? Eficaz. E que vocês possam ser abençoados mais uma vez. Continue estudando, lendo, orando, agradecendo, fazendo seu devocional. É importante. Deus os abençoe, até o próximo vídeo do Discipulado, amém? Beijinho.